Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com Ana Vitória Santos, cibersegurança. A gente vai falar um pouco sobre a profissão e como está o mercado de trabalho. O profissional de cibersegurança protege sistemas, redes e dados contra ataques e também ameaças digitais. Ele identifica vulnerabilidades, implementa medidas de segurança e também monitora atividades suspeitas. Além disso, cria políticas e treinamentos para conscientizar usuários sobre boas práticas de segurança. Muito obrigado pela sua audiência, a você que nos acompanha pela TV aberta e também multiplataformas. Ana, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir a sua experiência. Tem muita gente querendo saber como é que funciona essa profissão, né? Como é que é, se tem faculdade, como é que faz. Obrigado, seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço por estar aqui. Existem alguns cursos na faculdade para se formar em cibersegurança, mas também tem pessoas que começam em outros cursos dentro da área de tecnologia e depois fazem uma pós-graduação em cibersegurança e se especializam. Você está vendo esse sotaque gostoso, né, da Ana? A gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores. Ela que veio lá do Nordeste, está há pouquinho tempo aqui em São Paulo, justamente para fazer esse trabalho numa empresa. E como que você chegou até a cibersegurança, né? Era algo que você pensava ali quando você era pequena ou caiu de paraquedas? Cibersegurança não, mas tecnologia sim. A minha primeira experiência foi montando um computador com 9 anos. Olha aí. E aí não tinha internet, não tinha nada. Então, simplesmente fui lá desvendar e consegui montar. Montou ou desmontou? Montei. Montou, porque desmontar todo mundo desmonta, né? Montei. Então, eu sabia que eu queria seguir em algo que envolvesse computador, tecnologia. E aí entrei na faculdade muito cedo. Mas tinha alguém da família ali que já te inspirava? Como é que é isso? Do nada ali? Não, acredito que não. Minha família tem engenheiros e tias na área de psicologia, mas eu fui totalmente o oposto. Como é que foi a reação da família quando te viram ali brincando com aquelas peças, já pensando ali em algo mesmo profissional? Tinha um incentivo ali que você precisava? Como é que foi essa relação? Acho que minha família, assim, não tinha tanto conhecimento dessa área. É mais ao desenvolver na faculdade que eles começaram a entender a minha paixão por tecnologia, né? E hoje todo mundo pede, Vitória, faz um favor para mim aqui, meu celular deu problema. Então, eles começam a envolver não só cibersegurança, mas tecnologia num todo. E eles me veem como referência na família. Legal, isso é legal. A gente vive num mundo muito tecnológico, muito digital, né? A gente teve um boom, principalmente ali depois da pandemia. Obviamente que essa questão ali do celular na palma da mão já vem de antes, né? Sim. Mas que retrospectiva é essa que você faz quando você pensa desde o comecinho, quando você começou lá na faculdade e hoje você vê tudo isso, a gente falando cada vez mais de inteligência artificial, ChatGPT, como é que você enxerga tudo isso? Na verdade, quando no período de faculdade ainda não tinha dado esse boom em inteligência artificial. Tanto que quando eu terminei minha graduação, não tinha nada disso. A gente, para fazer pesquisas, tinha que ir lá na biblioteca, atrás de livros também. Claro que tem uma certa facilidade, mas hoje muitas pessoas jogam lá o assunto no ChatGPT e já vai, né, de bate pronto. Então, tem essa diferença entre pessoas que fizeram graduação em 2015 para pessoas que estão na graduação hoje. E às vezes precisavam recorrer ali a trabalhos científicos de fora, né? Porque não tinha nada de referência aqui no nosso país. Exatamente. E era difícil, então? Era mais complicado. Hoje está bem mais fácil. Até para, como você falou, até para referências mesmo. Então, você quer achar uma referência de algum tema específico, você pode jogar em alguma inteligência artificial e ela vai te orientar. Não tem como a gente falar ali de cibersegurança e pensar no que a gente vive hoje com relação à inteligência artificial, porque cada vez mais a gente está vendo as pessoas discutindo isso, né? Muito cuidado com os seus dados. O pessoal de casa sabe, né? O pessoal de casa já está aprendendo a lição, que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados, né? O que a gente digita aí no nosso celular ou no computador, para quem a gente fala, né? Às vezes até no telefone tem alguém ali, né, gravando os nossos dados. A gente sabe que, infelizmente, os bandidos estão cada vez mais ousados quando a gente traz esse número ali para essa violência na internet. E é bem isso mesmo, a realidade do Brasil é essa, né? Cada vez mais as pessoas caindo em golpes.
Sim, é bem complicado para a cibersegurança esse tema, porque da mesma forma que a gente precisa se atualizar, né, ser adaptável a novas tecnologias, entender o formato de como o mundo está atuando hoje, onde a gente precisa proteger sistemas, infraestrutura, dados, mas a gente tem um ponto fraco que são as pessoas. Então, não adianta a gente colocar as melhores ferramentas de segurança no mercado, né, dentro da empresa, mas se a gente não treina pessoas, se a gente não mostra a elas que, se alguém te ligar informando que é do banco, pedindo seus dados, não pode dar. Então, à medida que a tecnologia avança para defesa, mas também os criminosos estão utilizando para ataque de cada vez mais sofisticados. E aí fica difícil a gente entender o que é certo e o que é errado, né? Se a gente realmente passa o dado ou não passa. Né? A gente vê grandes empresas, principalmente ali as bancárias, né? Porque quando a gente traz essa realidade desses golpes, a gente sempre linka com golpes envolvendo as agências, né? As empresas bancárias. Algumas delas vão para a rede nacional, né? Dar aqueles informes, aquelas notas, mas fica difícil, né? A população acreditar. Vou acreditar em quem? Né? Se eu estou recebendo aqui uma ligação, uma mensagem que realmente parece ser ali o meu gerente falando comigo e no fundo não é. A gente sabe que tem uma quadrilha por trás de tudo aquilo e os aposentados e os pensionistas acabam caindo nesses golpes, né? É complicado. E aí a gente pergunta, o Brasil ele está preparado para isso quando a gente pensa nessa proteção de dados? Eu creio que nenhum país Coloquei numa saia justa. Um pouquinho, mas o Brasil é um país que a gente, mais do que os outros, a gente precisa melhorar, avançar mais ainda na questão de defesa. Porque o brasileiro, ele encontra cada dia novas formas de fraudar, entendeu? Então, nós como segurança, precisamos, é muito mais complicado identificar novas fraudes, tá? Para poder a gente conseguir trazer a segurança para cada ponto da estrutura de uma empresa. Mas, a mesma forma que a gente consegue dar treinamentos para os nossos colaboradores, isso acaba ficando para eles no dia a dia. Então, quando eu dou um treinamento, que eu falo de fraudes, que eu falo de promoções que chegam no e-mail ou ligações, eles começam a ter essa visão mais crítica e acaba não caindo tanto em golpes. Só que nem todo mundo tem acesso a esses treinamentos, principalmente pessoas idosas. E ao mesmo tempo faz a gente pensar o seguinte, né? Tá tudo vindo ali para a palma da nossa mão, né? Ou seja, para o celular. E ao mesmo tempo a gente pensa nessa rede de apoio que muitos idosos não têm, por exemplo. Porque daí, esses dias mesmo, eu coloquei isso nas minhas redes sociais, que eu achei um absurdo, um idoso chegar, por exemplo, num hospital e ele tinha que resolver tudo ali no QR Code. Ele não sabia nem o que era o QR Code, né? Não sabia nem manusear ali o celular e não tinha muita informação ali para ele. Então, ao mesmo tempo que essa tecnologia chega para essas pessoas e para a gente no modo geral, falta ainda uma rede de apoio, falta ainda informação para essas pessoas, principalmente nessas informações de dados, né? Precisa ter um equilíbrio, sabe? Não dá para deixar tudo no digital. Precisa entender o seu público. Precisa entender que tem idosos, pessoas que não têm essa familiaridade com tecnologia. Então, tem que sempre haver aquele equilíbrio. Agora, vamos falar do mercado de trabalho. Tem muita gente que está aí, daqui a pouco está tá se formando. Como é que você avalia isso? Tem vaga para todo mundo? Na tua experiência, o que você diz? O mercado, ele está aquecido ainda, tá? Dentro de segurança, temos várias... A gente tem foto da Ana trabalhando. Temos várias vertentes, tá? Seja na parte de resposta a incidentes, na parte de segurança de sistemas, nos testes de intrusão, na parte de compliance também, se você entende de leis. Então, vai depender muito do que a pessoa se identifica, tá? E é um público jovem que procura? Não, temos todas as faixas etárias. Pessoas que migram de outras áreas, da área de engenharia, até medicina, eu faço pós-graduação.
lá na faculdade de Pernambuco, e eu vejo pessoas de vários, administração, medicina, engenharia, todos fazendo o curso de inteligência artificial. Bom, para você que está acompanhando a gente, e aí, está pensando em ser cibersegurança, né? Eu acho que muita gente, inclusive quando a gente pega esses dados de mercado de trabalho, cresceu o número de pessoas, né, de jovens, cada vez mais inteirados ali nessa questão da tecnologia. Agora descreve para a gente como é que é teu dia a dia. Você chega, sai de casa, vai para o trabalho, abre lá o computador, como é que funciona? Como é que é o teu trabalho? Bom, hoje eu sou responsável por um time de segurança, tá? Onde tenho pessoas de segurança defensiva, que atuam com resposta a incidentes, pessoas que atuam fazendo testes de intrusão, identificando se aqueles sistemas de infraestrutura da empresa está seguro. Isso para uma empresa que é cliente da empresa que você trabalha. Isso, exatamente. Tenho também colaborador que atua na parte de segurança de sistemas, a parte de compliance. Então, o dia a dia é passear entre todas as equipes dentro de segurança para poder entender como está as atividades, se teve algum incidente. Então, passeando entre diversas áreas dentro da segurança. Quando vocês lidam, né, porque daí talvez vocês encontram ali um cenário de empresas e empresários que já estão aí no mercado há bastante tempo, 20, 30, 40 anos, e muitos vêm com uma característica de que, talvez isso não é interessante para a minha empresa, porque o meu pai já tomava de conta há muito tempo, tem dado certo até hoje, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Isso é muito comum na área de vocês? É comum, acredite, é muito comum. Segurança tem que estar atualizado. Todo dia tem um novo tipo de ataque, que é uma forma diferente de mitigar. Então, não adianta você ter uma empresa... Você consegue dar um exemplo para a gente? Que ataque é esse? O que acontece com essa empresa que ela corre lá para vocês? Fraudes, tá? Fraudes, ataque, sequestro de dados. Então, se uma empresa que atua no mesmo ramo há 30 anos, se ela não se atualiza, os sistemas ficam vulneráveis. Porque tem pacotes de correção nos sistemas, na infraestrutura, que ele não tem atualização. Então, como isso é exposto para a internet, os criminosos eles ficam tentando atacar e numa hora conseguem. Então, precisa se manter atualizado. Somos os hackers, né? Isso. Os bandidos virtuais. Eles vão lá, vou dar um exemplo aqui, talvez se eu estiver errado você me fala aí. Eles vão lá e, sei lá, sumiu aqui todos os e-mails da nossa empresa, né? Alguém invadiu aqui a nossa rede. Aí a Ana Vitória vai lá com a equipe para saber o que aconteceu. É assim. Isso, exatamente. A gente atua numa forma preventiva. Para não acontecer isso. Para não acontecer. Né? Como se defender, na verdade, desses criminosos. Isso. Né? Então, de uma forma preventiva, tá? Para garantir que vai ter maturidade, que não está tão exposto. Também de uma forma que a gente consiga detectar se houver aquele ataque e também mitigar. Então, depois que aconteceu, não tem o que fazer. Vai ter que encontrar a forma de mitigar e também para que não aconteça novamente. E esse talvez seja o principal desafio, né? De você encontrar essa mentalidade desse empresário dessa forma, dele achar que ele nunca vai precisar ter esse trabalho de cibersegurança na empresa, porque já estão no mercado há mais de 40 anos e nunca aconteceu, e não é agora que vai acontecer. Talvez seja o desafio esse, né? Levar essa informação. Exato. E acontece muito, tá? Então, do lado de cibersegurança, assim, do mercado também é importante que os empresários estejam aptos a ouvir, a entender que segurança precisa estar constantemente atualizada. Então, por parte da minha equipe, a gente consegue fazer uma que a gente chama de assessment, que é para entender e mostrar para o empresário, vocês estão vulneráveis aqui, nesse ponto, precisa melhorar aqui. E aí, a partir dessa visão, eles conseguem entender se vão, de fato, se atualizar e ter segurança na empresa, ou se não, vão fechar os olhos e esperar, em algum momento, ser atacado. A empresa de vocês trabalha só com CNPJ ou CPF também, com pessoas simples que têm uma rede social e que tem medo de ser invadido, por exemplo? Agora você me pegou. Mas vocês trabalham para todo mundo, assim, fala de segurança para todo mundo. Falou de segurança,
precisou de algum serviço nosso. Eu te falo isso porque está muito no dia a dia, né? Essa questão ali da gente linkar essa questão dessa falta de segurança até nas nossas redes sociais, né? Já perdi as contas, né? Quantas vezes aí o meu Instagram, por exemplo, foi invadido por pessoas por descuido, né? E às vezes é isso, é um descuido que o empresário tem ali com a conta dele ou com os e-mails, né? Com os dados, e aí de uma hora para outra isso é invadido. E vocês estão ali justamente para resolver esse problema. Isso, exatamente. Com essa garra toda do Nordeste. Eu já vi foto ali da Ana, que a Ana estava brava. Mas você não é brava, né? Não, só um pouquinho. Paraibana é arretada. Agora, me fala uma coisa, né? A gente trouxe essa questão do cenário do Brasil. Como que a gente consegue, a gente, né, normal aqui, a população normal, como que a gente consegue entender ali que a gente está sendo invadido? Como é que a gente consegue identificar essa invasão ali de dados, né? A depender da plataforma que você utiliza, há mecanismos que eles alertam quando a sua conta foi acessada de um local que nunca tinha sido antes. Então, se hoje eu estou em São Paulo e alguém acessou de Pernambuco, ele consegue me dar um alerta. Mas, geralmente, a gente acaba identificando, né, quando já é invadido, quando tenta acessar uma rede social e ela não entra. E aí você fica um pouco mais desesperada, vai tentar recuperar a senha. Mas tem alguns mecanismos de alerta, sim. E é preciso a gente entender e ter esse cuidado também, né? Que dica que você dá, por exemplo, principalmente para quem é idoso, né? Os pensionistas, no sentido de passar esses dados. A gente consegue, né, ter cuidado, né? Que dica é essa? Tem que ter cuidado ao passar suas informações pessoais para pessoas para ligações, sempre acessar canais oficiais. Então, se eu tenho um aplicativo oficial do banco, então eu vou acessar ele em vez de passar as informações por ligação. Então, tem alguns mecanismos de segurança, mas sempre se atentar aos canais oficiais. Está com dúvida, principalmente idoso, não tem problema nenhum, vai lá na agência, faz todas os processos lá de forma presencial, mas evitar passar principalmente dado pessoal e senha de redes sociais, bancos, por canais não oficiais da empresa. Bom, a gente já comentou aqui, né, com relação dessa chegada, né, cada vez mais ali da inteligência artificial, dessa tecnologia que está cada vez mais na palma da nossa mão, né? O celular tem se transformado tudo isso, o celular é banco, faz tudo, né? Se a gente perder o celular, a gente está perdendo a vida, pelo menos eu vejo assim. Se eu ficar sem meu celular, já foi. Como é que você enxerga tudo isso, né? E aí eu sempre gosto de fazer essa projeção aqui nos nossos programas, que é como um profissional enxerga, né? Como é que você quer enxergar tudo isso daqui a uns 5 anos? Vamos ser otimistas, né? No sentido de que o Brasil vai estar mais preparado com relação a defender ali os nossos dados, está vindo mais tecnologia para vocês, porque eu tenho certeza, como você bem disse, mudou muita coisa desde a faculdade até aqui, né? Como é que tu quer enxergar tudo isso daqui a 5 anos? Bom, eu vejo muito como um facilitador. Você pedir comida na palma da sua mão, você resolver uma situação no banco que você não precise ir presencialmente. Então, com essa transformação digital, facilitou muito. Mas, assim, sempre ter cuidado. Então, não adianta a gente ter o mundo na palma da mão do celular se a gente ainda se descuida com muitas coisas, entendeu? E existe, assim, acho que você percebe, né, que o Brasil, as instituições de ensino, elas estão preocupadas com isso, no sentido de trazer cada vez mais capacitação para vocês, sem ter que sair daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, por exemplo, se capacitar, né? Como é que você enxerga isso com relação à capacitação? O Brasil está caminhando para isso? Sim, tem muitas ações também do governo voltada para a cibersegurança, que está aberta à população, tá? Para ter esse acesso. Também nas faculdades, os professores e instituições se mantêm atualizados também para repassar aquelas informações para os alunos. Então, eu vejo que a gente tem avançado, ainda não como deveria, ainda não como países lá fora, mas a gente tem caminhado.
Ana, você é de uma região, da região Nordeste, você está há pouco tempo aqui em São Paulo, você estava confessando aqui para a gente. Você consegue identificar ali talvez o perfil, né, das pessoas, de quem principalmente está ali nas redes e tal? Tem ali uma diferença culturalmente, né? Aqui em São Paulo o pessoal está um pouco mais avançado nesse sentido de ter esse cuidado, ou você acredita que isso seja um problema realmente do nosso Brasil e que essa informação tem que ser cada vez mais fomentada também na região Nordeste, na região Norte, nos ribeirinhos, lá no Amazonas? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acredito que aqui em São Paulo a informação, claro que a informação hoje ela é muito divulgada, mas para quem consegue ter acesso, nem todo mundo tem a mesma situação. Então, assim, aqui em São Paulo as coisas fluem e acontecem muito rápido. Então, pessoas que estão no norte, que não têm tanto acesso como os ribeirinhos, acaba que não conseguem se proteger de uma forma como quem está aqui em São Paulo se protegeria, tendo acesso à internet. Isso é ruim, né? Assim, é preciso que o governo federal também faça alguma coisa pensando justamente nisso, não terceirizar esse trabalho que seria o trabalho de vocês, né? Tem que ter bastante cuidado com isso. Bom, para você que chegou aqui agora, a gente está quase no finzinho já do nosso bate-papo com a Ana Vitória, ela que é cibersegurança, né? Para você que já teve seus dados invadidos, e a gente viu recentemente, né, aquele povo russo andando aqui no Brasil e pegando dados. Como é que você enxergou tudo isso? Como é que você viu tudo isso? Esse é um ponto bem complexo, porque o Brasil tem algumas políticas que em outros países não tem. É muito mais liberal, entendeu? E acaba que pessoas estrangeiras tendo acesso aqui ao Brasil consiga tirar todas as documentações de uma forma muito mais fácil, se fosse um brasileiro lá fora. Agora sim, para o empresário que está vendo a gente aqui nesse momento, né? E pode ser uma dica muito simples, uma dica do dia a dia. Que dica era essa que você passaria ali para o empresário para ele ter mais proteção ali na rede dele? O que você falaria? Bom, para os empresários, precisa dar mais ouvidos ao time de segurança, né? Entender que é um problema real, que os ataques são reais. Eles podem invadir, inclusive, as contas bancárias. Com certeza. Podem criar CNPJs em nome dos empresários, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, ouvir o time de segurança, entender as dores, porque os ataques podem acontecer a qualquer momento. Então, se você não tem um time capacitado, se você não tem ferramentas para detectar e monitorar a sua empresa, você corre um risco muito grande. E, assim, reputacional, tá? Então, se sua empresa é invadida, pode acabar com o seu negócio. Então, cibersegurança deve ser levado muito a sério. Entender que tudo que ele vai fazer ali a partir daquele momento, que vocês chegam para fazer esse trabalho, principalmente de prevenção, tudo isso, gente, não é gasto, é investimento, né? A gente precisa mudar essa cultura de que tudo que a gente faz, eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Acho que é a primeira coisa que vocês escutam, né? Exato. Eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Não tem que pensar assim, tem que pensar que tudo isso é um investimento e que vocês estão se livrando aí de golpistas, né? De bandidos virtuais que existem. Exato. Né? E assim, na tecnologia, não necessariamente você precisa investir milhões. Tem muitas ferramentas que são gratuitas, tá? Então, você consegue montar todo um ecossistema de segurança gastando muito pouco. Só investindo em serviço mesmo, em mão de obra, e toda a parte ferramental você consegue montar de uma forma gratuita. Então tá aí. Olha, eu bati um papo com a Ana Vitória Santos, cibersegurança. A gente falou um pouco sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho. Né? Eu queria que você reforçasse o convite, falasse diretamente, né, com quem está aí na faculdade, fazendo um curso técnico, né, e convidasse então as pessoas a mergulhar cada vez mais nesse mundo, né, que é o seu mundo e que você ama, né, fazer isso. Eu tô que você deixou sua terra natal, aquela belezura de cidade que é João Pessoa, para vir aqui para São Paulo. Bom, você que quer entrar em cibersegurança, precisa entender que a tecnologia ela muda. Então você tem que se adaptar e estudar bastante, tem que ter disciplina.
porque não pode, como a gente chama na segurança, se manter legado, tá? Precisa estar sempre se atualizando. Então, cibersegurança é um mundo muito grande, então basta entender em qual área dentro de segurança que você se encaixa e acha melhor. Agora, se tiver algum site, algum arroba, fica à vontade. Esse é o momento. Se quiser falar aqui o nome da empresa, não tem problema. Bom, eu trabalho na Kigo Technology. O meu LinkedIn é o Ana Vitória Santos, tá? Então, quem quiser se conectar para tirar dúvidas, falar mais sobre segurança, se você é estudante, se você está pensando em entrar na área, ou se não, você é empresário que está querendo entender mais como encaixar a segurança na sua empresa. Bom, quero te agradecer mais uma vez, te desejar muita sorte aqui em São Paulo, né? Já que você acabou de chegar, te desejo muito sucesso. E sempre que tiver alguma novidade, vem aqui dividir com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Olha, e para você que é telespectador assíduo aqui da Rede Alesp, eu ainda faço um convite para você. Se quer saber mais sobre tecnologia, a gente tem vários outros programas que falam sobre isso. Tem um código aberto, por exemplo, é só você ficar sintonizado aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai ouvir falar muito sobre cibersegurança, sobre tecnologia, inteligência artificial. É só se conectar com a gente, tanto em TV aberta e também em multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Até um próximo encontro.